Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um estudo da lição. Chegamos à lição de número 12, estamos finalizando mais um trimestre e o nosso tema desta semana é a segunda parte da história de José, que fala sobre José como príncipe do Egito. A história de José é uma das histórias mais fascinantes e motivadoras da Bíblia, porque a história de José pode ser a minha história e a sua história. É uma história de superação, de motivação, de confiança, de fé, mas acima de tudo é uma história de muito sofrimento de alguém que passou muita adversidade e foi fiel até a morte. E agora José estava preparado para ser o governador do Egito, o número 2, o primeiro-ministro do Egito. Depois do rei, José era a pessoa mais importante. Naquela época teve uma grande fome, 7 anos de muita fome, as bolsas de valores quebraram, a economia foi de águas abaixo e a crise foi muito grande. A inflação disparou e a única pessoa capaz de administrar todo mundo, toda a economia da sua época se chamava José. José foi um grande administrador, José foi um grande economista, porque ele tinha a sabedoria não dos homens, ele tinha a sabedoria de Deus. Naquela época tinha grandes economistas formados na Universidade Federal do Egito, grandes cientistas, mas o único homem capaz de tirar o mundo da miséria estava no cárcere, estava preso, se chamava José. E Deus, ele permitiu que José saísse da prisão e se tornasse o governador, o vice-rei de toda a terra do Egito. E foi dessa forma, meus amados, que José, ele cumpriu a missão de Deus aqui na terra. Não apenas de livrar o mundo da fome, mas também de trazer a sua família para que eles pudessem ir para o Egito, mas também ele tinha a função de moldar o caráter dos seus irmãos que ainda não estavam totalmente transformados, porque da família de Jacó viria o povo de Deus, a nação de Deus e a descendência de Jesus. O verso para memorizar está lá no livro de Gênesis 41, que diz assim: E Faraó disse mais a José: Eis que eu constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. José era a maior autoridade. Então, quando a fome assolou aquele país, quando a fome assolou ao mundo, vinha gente de todos os países a Faraó para comprar mantimento. E Faraó dizia: vá até José, e tudo o que ele disser, vocês vão fazer. E desta forma, meus amados, José se tornou a pessoa mais importante do mundo. Tudo porque ele foi fiel a Deus. Tudo porque ele decidiu não abrir mão dos seus valores e dos seus princípios. E aquilo que eu falei na lição anterior, Deus tem uma missão para cada um de nós que desejamos imitar a Jesus. E toda vez que nós desejamos imitar a Jesus, Deus ele vai nos promovendo, Ele vai nos dando uma nova oportunidade, Deus vai nos dando uma nova chance e nós vamos sendo moldados e preparados para uma nova etapa e para uma nova missão que Deus tem para cada um de nós aqui na terra. E José, ele se tornou um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. Na verdade, muitos personagens da Bíblia, no Antigo Testamento, eles se tornaram tão semelhantes a Jesus que eles se tornaram um tipo de Cristo, porque eles tentaram imitar a Jesus, tentaram imitar o Mestre. E José foi um deles. E olha só aqui como José se assemelhou a Jesus no passado. Olha só, José foi traído pelos seus irmãos. Jesus também, ele foi traído pelos seus irmãos. José foi preso, Jesus também foi preso. José foi condenado,
Jesus também foi condenado. A roupa de José foi rasgada, ensanguentada. A roupa de Jesus também, ela foi rasgada. José distribuiu pão para todo mundo que perecia na sua época. Jesus disse também: eu sou o pão da vida. José começa seu ministério governamental lá no Egito aos 30 anos de idade. E Jesus também começa seu ministério aqui na terra aos 30 anos de idade. Todas as nações dobraram o joelho diante de José no Egito. De Jesus é dito que em seu nome se dobre todo o joelho no céu e na terra. Quando o povo corria atrás de pão com Faraó, Faraó dizia: ide a José e o que ele disser, vocês vão fazer. Quando faltou vinho lá na festa de casamento, Maria, mãe de Jesus, aconselhou: ide a Jesus e fazei tudo o que ele disser. José trabalhou pela salvação dos seus irmãos antes que eles chegassem no Egito. Jesus também, antes de nascermos, já tinha um plano de salvação para mim e para você, para cada um de nós. José provou o caráter dos seus irmãos para poderem receber a terra prometida. Jesus prova hoje o nosso caráter também, a fim de nos preparar para entrarmos na terra prometida. José foi condenado no meio de dois transgressores, o copeiro e o padeiro. Jesus foi condenado também no meio de dois malfeitores lá na cruz. Com José, um saiu para a vida, que foi o copeiro, e o outro saiu para a morte, que foi o padeiro. No Calvário, um transgressor pediu perdão e foi salvo. O outro foi condenado. Na prisão, José, que era inocente, disse ao transgressor: lembra-te de mim. No Calvário, o transgressor disse ao inocente: lembra-te de mim. No Egito, o transgressor se esqueceu do inocente, o copeiro se esqueceu de José. Lá no Calvário, o inocente não se esqueceu do transgressor. E Jesus disse: em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E eu tenho certeza, meus amados, que também Deus tem um plano para mim e para você. Assim como Deus tinha um plano para José. E José cumpriu o plano de Deus aqui na terra. A sua missão, ela foi feita no passado. Deus tem uma grande missão aqui nesta terra, ainda hoje, em nossos dias, para mim e para você. Nós temos uma grande missão à nossa frente. Nós temos que enfrentar tempo de angústia, nós temos que enfrentar 7 pragas, nós temos que enfrentar decreto dominical, nós temos que enfrentar decreto de morte, nós temos que enfrentar perseguições e tantas outras tribulações que está à nossa vista. E se nós não começarmos a hoje vencermos os pequenos obstáculos que estão à nossa frente, nós vamos sucumbir e não vamos chegar ao nosso destino. O objetivo de Deus era que por meio de José, o povo de Deus chegasse à terra prometida. E hoje, o objetivo de Deus é que por meio de nós, por meio da nossa fidelidade, por meio da nossa confiança, por meio da missão que Deus tem para nós, nós possamos também alcançar a terra prometida. Que Deus nos abençoe e eu aguardo você na semana que vem com o nosso próximo tema. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau!